Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alonso, eu sou veterinário e sou o pesquisador responsável pelo Nelore 1000 e eu resolvi gravar esse vídeo hoje para poder explicar um pouquinho como fazer o manuseamento de sêmen na fazenda. Às vezes o produtor recebe um sêmen e ele fica inseguro, de como transferir as doses de um botijão para o outro, como armazenar esse sêmen. Então esse vai ser um vídeo até um pouco longo para eu poder cobrir todas as etapas, mas que eu acho que vai ser de grande valia. Eu vou começar explicando para vocês com relação ao bujão de sêmen, ou botijão de nitrogênio líquido. O sêmen, normalmente, ele é armazenado no nitrogênio líquido, que é o conteúdo que vai dentro do bujão ou botijão. O nitrogênio líquido ele fica a menos 196 graus, extremamente gelado, E é fundamental que o sêmen permaneça nessa temperatura para que ele não perca a sua viabilidade. Por isso que é importante alguns cuidados no manuseamento do sêmen, quando eu vou transferir o sêmen de um botijão para o outro. Eu vou primeiro começar explicando com relação aos tamanhos de botijão, Esse botijão aqui, é um botijão de 10 litros. Ele é pequeno, fácil de transportar. Normalmente a gente coloca ele numa caixa de madeira para poder proteger. Então esse é o botijão que a gente usa para transporte. Esse é o botijão de leva e trás. Esse botijãozinho aqui, ele não é barato, é difícil de encontrar e ele tem, na maior parte das vezes, o mesmo preço ou mais caro do que esse outro que eu vou mostrar para vocês agora. Esse botijão aqui é um botijão de 20 litros. Esse é o botijão que a gente recomenda que o produtor tenha na fazenda. É um botijão relativamente pequeno, mas ele consegue armazenar de 600 até 1.200 doses, dependendo do tamanho da palheta. Um botijão desse hoje usado custa na faixa de R$ 1.500, um novo custa na faixa de R$ 2.800. E a gente consegue encontrar no mercado. Então esse aqui é o que a gente recomenda que o produtor tenha na fazenda. E esse terceiro botijão aqui, esse gigantão, é um de 35 litros, ele já é bem mais pesado, difícil de manusear, mas esse é o que a gente usa para armazenar o sêmen na central. Por quê? A diferença básica entre esses botijões é o tamanho dessa abertura aqui, onde vão as canecas. Então, normalmente, todo botijão ele tem 6 canecas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, olha só o tamanho da caneca desse botijão. Olha a quantidade de doses que eu consigo armazenar por caneca. Então, esse botijão a gente consegue armazenar até 4.800 doses. É muita dose. Em compensação, esse outro botijão, tanto o de 10 quanto o de 20, o tamanho da caneca ele é muito menor. Olha só a caneca desse botijão, por exemplo, Ela é pequenininha, então aqui eu consigo colocar de 10 a 12 racks. Então num botijão desse tamanho, de 10 litros ou de 20 litros, eu armazeno até de 600 a 1.200 doses. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês com relação então à nomenclatura que a gente usa. Então, como eu já falei, botijão de nitrogênio, dentro do botijão nós temos a caneca e dentro da caneca nós temos a rack. O que é a rack, Vou mostrar aqui para vocês então, Por exemplo, rack é essa haste de metal onde estão armazenadas as palhetas. Então, de novo, uma rack onde estão armazenadas as palhetas. Fiquei um tempo fora, voltei para o nitrogênio, para não deixar ele muito exposto ao ar, fora do conteúdo líquido que tem lá dentro. Então vem cá uma coisa interessante, é o seguinte, dentro da rack nós temos as palhetas, certo? Então aqui, nesse caso, outra coisa importante, você está vendo aqui, aproxima, Zé, para mostrar o touro, Essa rack aqui é do quartzo da 1000. Ou seja, normalmente, em cada rack, eu tenho o nome do touro e a partida do touro. Isso facilita muito quando eu quero localizar aquele touro no momento da inseminação ou no momento da transferência de botijão. Então, botijão de nitrogênio, rack é haste de metal e palheta é onde vai armazenado o sêmen, que é aquele canudinho que a gente usa na hora da IATF. Importante ressaltar o seguinte, nós temos 2 tipos de palheta. Nós temos as palhetas grossas e as palhetas finas. A palheta grossa, ela armazena 0,5 ml de sêmen. A palheta fina armazena 0,25 ml de sêmen. O que muda de uma para outra?
nada com relação à concentração espermática, à qualidade do sêmen, isso não muda nada. A única coisa que altera é o volume da palheta. Ou seja, no caso da palheta grossa, né, como eu mostrei aqui, ó, em uma rack de sêmen de palheta grossa eu consigo colocar 5 palhetas na parte superior e 5 palhetas na parte inferior. Ou seja, em cada rack eu armazeno 10 doses. No caso da palheta fina, eu consigo colocar o dobro, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o Hulk da Mil, que é um touro homozigoto positivo que foi congelado em palheta fina. Então, nesse caso, eu consigo colocar 10 palhetas em cima e 10 palhetas embaixo. Ou seja, eu armazeno o dobro de sêmen na palheta fina do que na palheta grossa. Pessoal, vamos pensar o seguinte, vamos parar agora e pensar nesse botijão de sêmen aqui, que é o menor, que é o que vai ficar armazenado na fazenda. Então, em cada caneca, eu consigo colocar de 10 a 12 racks. Então, vamos supor que eu coloque 10 em cada rack. Se eu usar a palheta fina, eu vou conseguir colocar em cada rack, em cada caneca, 10 racks com 20 doses. Eu coloco 200 doses por caneca. Vezes 6 eu armazeno 1.200 doses. Se eu usar a palheta grossa, eu divido isso pela metade. A quantidade de racks por caneca não altera, mas diminui pela metade a quantidade de doses por rack. Então eu vou ter, no caso, 10 palhetas grossas por rack, vezes 10 racks por caneca, eu tenho 100 doses por caneca. Vezes 6 eu tenho 600 doses por botijão. Certinho? Pessoal, quando a gente fala de sêmen, uma das coisas mais importantes é a gente se certificar se o botijão está com um nível bom de nitrogênio. Então, para isso, a gente usa uma reguinha apropriada para medir a quantidade de nitrogênios. Então, ela vem por centímetros, né, de 1 até 50. E como eu faço? Eu coloco a régua no interior do nitrogênio, faço com que ela vá até o fundo, espero sair essa fumacinha que está congelando a reguinha. Quando terminou, eu tiro e chacoalho nessa posição. Porque se eu fizer o inverso, se eu fizer assim, eu corro risco de quebrar porque ele está congelado. Então depois que eu chacoalhei um pouquinho, ó, eu consigo ver que esse botijão está com 25 centímetros de nitrogênio. Se você observar essa reguinha, ela tem uma parte vermelha que vai até 17, ou seja, se o meu nível de nitrogênio estiver abaixo de 17, já está perigoso, eu tenho que abastecer esse botijão. Se ele está aqui na parte amarela, de 17 a 25, está tudo dentro dos conformes, está tranquilo. E se ele está na parte verde, que normalmente fica quando a gente acaba de abastecer, está sobrando nitrogênio, está tudo tranquilo. Bom, aqui na empresa a gente costuma ter uma regra que a gente nunca deixa o botijão diminuir de 15 centímetros por causa de segurança. Outra coisa importante, né? Se você tiver um botijão desse de 20 litros na fazenda e você abastecer ele, por exemplo, hoje, ele está cheio. Esse botijão, se ele não ficar aberto, se ele não estiver rachado, se ele não estiver vazando, ele vai aguentar até 45 dias sem precisar abastecer. Ou seja, se você tem uma fazenda e você tem alguém que é o seu fornecedor de nitrogênio, que ele te visite uma vez por mês, você está seguro. Porque em 30 dias ele não vai ter chegado ainda na parte vermelha, ele vai estar na parte amarela, que é o suficiente para armazenar o sêmen com segurança. Certo? Agora, se tiver algum problema, alguém abrir o botijão, ele ficar sem essa tampinha, ele vai evaporar mais rápido, o nitrogênio vai baixar mais rápido. Então tem que ficar super atento com relação a isso. Certo? Bom, vou falar agora de como transferir o sêmen, né? Então vamos supor que você esteja na sua fazenda, esse aqui seja o botijão da fazenda e esse seja o botijão que chegou com o sêmen para você transferir desse para aquele. Então a primeira coisa é, eu vou primeiro levantar a caneca. É super importante o posicionamento para que você consiga levantar a caneca com facilidade. Como vocês podem ver, ó, a caneca ela encaixa lá embaixo do botijão. Então para eu levantar eu tenho que aproximar essa parte aqui de forma paralela à margem do botijão e eu levanto ele com facilidade. Se eu tentar levantar ele assim, ele vai bater na lateral e não vai levantar. Então eu vou no cantinho, deixo ele bem paralelo e levanto, certo? Outra coisa importante, eu não preciso levantar essa caneca além da boca do botijão. Por quê?
Do lado de dentro do botijão eu tenho vapor de nitrogênio que está mantendo o sêmen resfriado. Se eu levanto ele assim, por exemplo, ó, eu estou expondo esse sêmen ao ar, né? Ou seja, ele vai esquentar mais rápido. Então a gente nunca levanta, eu sempre mantenho aqui e desse jeito eu já consigo aqui ver, identificar a rack que eu quero transferir para o botijão, certo? Então, se eu vou transferir, eu já deixo o outro botijão com a caneca no jeito, ó. Então eu vou transferir para a caneca 5. Já pego a caneca 5, como eu disse, trago ela aqui contra, né, paralelo à parede oposta e eu levanto com facilidade, certo? Deixo essa caneca no jeito, venho no botijão de cá, identifico a rack que eu quero pegar, pelota e rapidinho eu transfiro daqui para cá e abaixo. Tá transferido, tá seguro. Vamos para uma outra. A outra palheta que eu preciso, ela tá em outra caneca. Tá na caneca 6. Então eu venho, identifico o que eu quero, ó, BB01. É o Wolverine da 1000, congelado em palheta fina, que eu tenho 20 doses por rack. Então eu venho, tiro daqui e rapidinho transfiro para cá e abaixei para o nitrogênio. Pessoal, se a gente mantiver esses cuidados na manipulação de sêmen, não tem perigo, não tem risco, é extremamente simples, extremamente fácil, não precisa ter medo de mexer. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente orienta. Mas eu espero que esse vídeo ajude de alguma maneira aí vocês na manipulação desse sêmen, para que a gente consiga ter ótimas taxas de prenhez, mantendo uma qualidade de sêmen viável e sempre aumentando a lucratividade da fazenda do nosso parceiro. Muito obrigado, um grande abraço. Fica com Deus.